Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, aqui pela sua rádio SDS 93.3. Sou eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, que estarei com você até as 9 horas da manhã, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira, e também o nosso terço da comunidade Alfa e Ômega, onde eu já convido você a estar em oração, a se colocar em prontidão de oração para juntos elevarmos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, entrarmos no coração de Deus com toda a nossa vida, tudo aquilo que trazemos e tudo aquilo que somos. E além disso, nós também teremos o recado de Deus, uma pequena historinha, uma pequena parábola, onde você pode trazer meditações, lições para a sua vida. Além, a palavra do Papa Leão XIV, ontem ele meditou na catequese sobre a vida e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus quer derramar sobre a sua vida e a nossa vida uma abundância de bênçãos e graças. Não saia daí, porque Deus quer falar ao teu coração nesta quinta-feira de hoje. Então, até às 9 horas da manhã, você fica comigo e nós ficamos na melhor companhia, na companhia de Deus. Evangelho do Dia. E nesse momento eu convido você a estar em oração, a rezar comigo com a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira. Deus quer falar conosco, Deus quer falar ao nosso coração através da sua palavra, nos dando orientação, direção, nos ensinando o caminho da verdade, o caminho da santidade, o caminho do céu. O Evangelho desta quinta-feira de Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados.
Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos Jesus acolhido na casa de um fariseu chamado Simão. E durante uma refeição, a mulher conhecida como pecadora na cidade, ela se aproxima de Jesus, unge seus pés com perfume e os lava com lágrimas, enxugando-os com seus cabelos. Veja que o fariseu escandalizado pensa que Jesus fosse realmente profeta. Se ele fosse um profeta, não permitiria tamanha aproximação, porque essa mulher é uma pecadora, é uma prostituta, todos a conhecem na cidade. Mas o Senhor, conhecendo o coração daquele homem, o coração daquele fariseu, ensina uma lição profunda: quem muito ama, muito é perdoado. E essa cena então nos mostra esses dois corações diante de Jesus. O coração de Simão, cheio de julgamentos, de frieza, e o coração da mulher pecadora, repleto de arrependimento, de amor, de contrição. O fariseu observava de fora, ele calculava todas as regras, a aparência, todos os movimentos de Jesus. E a mulher, ao contrário, reconhecia sua miséria, mas também confiava na misericórdia de Deus. Ela sequer se aproximava de Jesus para abraçá-lo, no entanto que ela ficava sempre aos pés de Jesus, nesta condição de pequenez, de humildade. E o gesto daquela mulher é a expressão de um coração transformado pela fé. As suas lágrimas, elas não são apenas de arrependimento, mas de gratidão pela certeza de ser acolhido por Jesus. E Jesus não olha para o seu passado, não a condena pelo seu pecado, mas para o amor sincero que brota da sua entrega. É para isso que Jesus olha, para aquele amor sincero, verdadeiro daquela mulher. E esse evangelho então ele nos convida a olhar para nós mesmos. Será que nos parecemos mais com Simão, orgulhoso, cheio de julgamentos, ou com aquela mulher pecadora que reconhece suas faltas, os seus pecados e busca a misericórdia do Senhor? Veja que o caminho da salvação ele não está na perfeição exterior, mas na humildade e no amor que nos fazem experimentar o perdão de Deus. Muitas pessoas, elas têm uma aparência de santidade, traz uma aparência de honestidade, mas lá no fundo, no seu coração, está cheio de situações pecaminosas. No entanto, aquela mulher que exteriormente parecia-se com uma pecadora e vivia como tal, porque ela era conhecida por todos na cidade como uma grande pecadora, mas no seu coração a humildade, a pequenez, a humilhação, o arrependimento. Por isso que Deus não olha a aparência, mas o coração. E assim como aquela mulher, somos chamados a nos aproximar de Jesus com confiança na sua infinita misericórdia. E Ele nos espera não para nos condenar, mas para nos levantar e devolver a nós a salvação que um dia perdemos com os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nós queremos nos aproximar de Ti como aquela mulher, com um coração contrito, arrependido, com um coração humilhado. Queremos, Senhor, estar aos Teus pés, lavando-os com os nossos choros, com as nossas lágrimas. Senhor, queremos ungir os Teus pés com o suor dos nossos esforços em sermos melhores, em sermos santos. Queremos, Senhor, Te agradecer
por teres um coração cheio de compaixão e misericórdia, por não nos condenar, mas por nos acolher, nos amar, nos levantar e nos encaminhar novamente para o caminho da santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E nesse momento eu convido você a rezar comigo esse terço da nossa comunidade Alfa e Ômega, onde Deus, Ele através desse terço, nós vamos apresentando a Ele o nosso coração, a nossa vida, as nossas intenções. E assim como no Evangelho de hoje que nós acabamos de meditar e rezar, só quem experimenta profundamente a misericórdia de Deus pode amar de verdade. O perdão, ele não é um ponto final, mas ele é um novo começo. Portanto, apresentemos o nosso coração, se nele ainda se encontram situações de falta de perdão, pessoas que talvez nós não nos aproximamos porque ainda temos receio, medo, trazemos em nosso coração rancor, ressentimento com aquela pessoa. Senhor, nós queremos te apresentar a nossa vida, o nosso coração. E diante desta apresentação, acolhe, Senhor, com tua misericórdia, a nossa pequenez, a nossa miséria, os nossos pecados, os nossos medos, inseguranças, os nossos receios. Recebe, Senhor, a nossa vida, como ela se encontra, e devolve-nos a paz. É isso que nós te pedimos, Senhor, um coração cheio de paz, e que esta paz possa ser alcançada pelos passos do perdão que eu estarei dando. Senhor, quero te apresentar também o coração daquelas pessoas, homens, mulheres, casais, jovens, filhos, pais, que estão distantes uns dos outros pela falta de perdão. Quantas pessoas nós conhecemos que porque não perdoam, não se reaproximam ou até mesmo quebram os laços do sacramento matrimoniais pela falta de perdão. Senhor, apresentamos aqui os casais que estão passando por dificuldades. Queremos apresentar também os filhos que se revoltaram contra os seus pais por alguma situação e se distanciaram. Estão morando longe os corações dos pais aflitos por conta dessa situação com os filhos. Senhor, apresentamos hoje todas as discórdias do mundo inteiro, situações que por conta dessa discórdia geram brigas, guerras, geram mortes. Senhor, quantas situações de morte pela falta de perdão. Senhor, nós queremos te apresentar todas as pessoas que nos pediram orações, os doentes, as pessoas que estão acamadas nos hospitais ou em casa, em alguma clínica de recuperação. Senhor, apresentamos as necessidades de todas as pessoas que nos pediram orações, que o Senhor conhece. Está gravado no teu coração, Senhor, e nós os apresentamos a Ti, para que através desse terço haja cura, restauração, libertação, haja um novo reencontro, harmonia, restauração da casa, da família, reestruturação da vida das pessoas. Que pedimos, Senhor, que através desse terço das orações, o Teu nome, santo nome, poderoso nome, reine sobre todas as situações e pedidos que Te apresentamos. Iniciemos o nosso terço traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena.
Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. Aí chegou o nosso recado de Deus, esse recado que Deus quer dar a cada um de nós, ao nosso coração, através dessa pequena parábola, dessa pequena história, onde Deus quer nos ensinar grandes lições. Então, com atenção, ouçamos esta pequena historinha. Um excelente nadador, ele tinha um costume estranho de correr até a água e de molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Uma mania meio esquisita. E uma pessoa vendo aquela situação, intrigada com aquele comportamento, lhe perguntou qual a razão daquele hábito tão estranho de molhar o dedão do pé antes de qualquer mergulho na água. O nadador sorriu e com serenidade respondeu: "Olha, eu vou te contar essa história. Há alguns anos eu era professor de natação. Eu ensinava os meus alunos a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite eu estava preocupado com minhas contas a pagar, as coisas realmente não estavam indo bem e eu resolvi dormir ali mesmo no meu trabalho. Mas eu não conseguia dormir, só ficava olhando a piscina e pensando nos meus problemas. E então, eu resolvi ir até a piscina para nadar um pouco. Nem acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, eu vi a minha sombra na parede da frente. Com os braços abertos, a minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, eu fiquei ali parado, contemplando a minha imagem. E neste momento pensei na cruz de Jesus Cristo e também no seu significado.
Fiquei ali pensando, viajando realmente em meus pensamentos. E sabe, eu não era cristão. Mas quando criança, eu aprendi que Jesus tinha morrido e entregado a sua vida na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. E naquele momento as palavras daquele ensinamento de infância me vieram à mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido na catequese sobre a morte de Jesus. Olha, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali parado com os braços estendidos e refletindo. Só sei que comecei a chorar, pois naquele momento eu percebi o tamanho do amor de Jesus por mim. Sabe quando você cai na real? Então eu desci do trampolim para me recuperar. Fui até a beira da piscina para molhar o meu rosto na água, para limpar o meu rosto. Só que quando eu fui puxar a água com as minhas mãos, percebi que não tinha água. Os funcionários do clube haviam esvaziado a piscina e eu não tinha nem percebido. Comecei a me tremer todo e senti um calafrio na espinha. Ai, se eu tivesse saltado do trampolim, seria o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Eu fiquei tão agradecido a Deus que ajoelhei ali na beira da piscina, pedi perdão por todo esse tempo que estive longe de Cristo e me entreguei a Ele por inteiro. Naquela noite fui salvo 2 vezes. A primeira porque não mergulhei na piscina sem água. E a segunda porque Deus me fez renascer na minha fé. Me tirou da escuridão e comecei a enxergar a minha vida com outros olhos, com o olhar da fé. E para nunca mais esquecer deste episódio, sempre que eu vou até a piscina, eu molho o dedão do pé antes e recordo do amor de Deus por mim. Temos que estar atentos aos sinais. Temos que ter coragem para enfrentar as adversidades da vida, pois quando deixamos Deus assumir o comando, nada de mal pode acontecer conosco. Se rezarmos com fé o Pai Nosso e percebermos que no final da oração dizemos: livrai-nos do mal, amém, creia, a proteção divina está sobre a sua vida. E através dessa história, pequena história, nós podemos nos perguntar quantas vezes fomos precipitados, não deixamos Deus falar ao nosso coração, tomamos alguma decisão e talvez não nos demos bem diante daquela resposta, diante daquela decisão mal tomada, precipitada. Peçamos ao Senhor a graça da paciência e também de estarmos atentos aos sinais da presença de Deus na nossa vida. E por falar em sinal da presença de Deus, eu quero trazer para você o resumo da catequese de ontem do Papa Leão XIV, onde todas as quartas-feiras ele faz esta apresentação de um texto, de uma reflexão, e ele está meditando há algum tempo, Jesus, nossa esperança. Esse é o título das reflexões da audiência geral do Papa Leão XIV, em todas as quartas-feiras. E ontem ele disse que, às vezes, buscamos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus trabalha lá no fundo, no tempo lento da confiança. E ele disse ainda que o Filho de Deus, ele jaz no sepulcro, mas a sua ausência não é um vazio. Este é o dia do grande silêncio, em que o céu parece mudo e a terra imóvel. Mas precisamente ali que se realiza o mistério mais profundo da fé cristã. É um silêncio prenhe de significado, como o ventre de uma mãe que guarda seu filho ainda não nascido, mas já vivo, acrescentou o Papa Leão. O Filho de Deus, Jesus, também descansa não porque esteja cansado, mas porque concluiu a sua obra de salvação. Não porque tenha desistido, mas porque amou plenamente. Não há mais nada a acrescentar, disse o Papa. Este descanso é o selo da obra consumada. É a confirmação do que tinha que ser feito e foi realizado. É um descanso repleto de presença escondida do Senhor. Somente se soubermos acolher com gratidão o que aconteceu, descobriremos que precisamente na pequenez e no silêncio, Deus ama transfigurar a realidade,
renovando todas as coisas com a fidelidade do seu amor. E a verdadeira alegria nasce da espera vivida, da fé paciente, da esperança de que o que é vivido no amor certamente ressurgirá para a vida eterna. Veja, eu vou repetir novamente essa frase que o Papa Leão XIV disse: o que é vivido no amor certamente ressurgirá para a vida eterna. E ele então diz: lutamos para parar e descansar. Vivemos como se a vida nunca fosse suficiente. Apressamo-nos a produzir, a demonstrar, a não perder terreno, mas o Evangelho ensina-nos que saber parar é um gesto de confiança que devemos aprender a fazer. E no Sábado Santo, convida a descobrir que a vida nem sempre depende do que fazemos, mas também de como sabemos renunciar ao que podemos fazer. Acrescentando, o Papa disse que Deus não tem medo de passar do tempo, pois Ele também é Senhor da espera. E para o Papa, cada silêncio acolhido pode ser a premissa de uma nova palavra. Cada tempo suspenso pode tornar-se um tempo de graça se o oferecermos a Deus. A imagem de Jesus sepultado na terra, continuou o Papa, é o rosto suave de um Deus que não ocupa todo o espaço. E Leão XIV afirmou que Jesus Cristo é o Deus que nos deixa fazer, que espera, que se retira para nos conceder a liberdade. E ele exortou ainda aos fiéis a aprender a não ter pressa de ressuscitar, porque é mais necessário descansar, acolher o silêncio, deixar-nos abraçar pelos limites. E a esperança cristã, ela não nasce no ruído, mas no silêncio de uma espera repleta de amor. Não é produto de euforia, mas de um abandono confiante. E assim concluiu o Papa Leão XIV na audiência geral de ontem, na quarta-feira, onde ele medita sobre catequeses a respeito do Sábado Santo, desse tempo em que Jesus foi perseguido, foi preso, sofreu a paixão, foi crucificado, morto e ressuscitou. Então, nesse tempo, o Papa ele reflete sobre esse tríduo pascal e, de maneira especial, o Sábado Santo. Ouçamos sempre a voz da Igreja através do nosso Papa Leão XIV. E com a graça de Deus, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Eu quero agradecer você que esteve nesse momento rezando conosco, estando aí de coração aberto para estar apresentando a Deus os seus pedidos, as suas orações, rezando, parando por um pouco, como disse o Papa Leão XIV na sua meditação desta quarta-feira, dia de ontem, que nós possamos também agradecer ao Senhor. E esta é uma forma de nós elevarmos a Deus os nossos louvores, os nossos agradecimentos, rezando a Ele, entregando nosso coração e também reconhecendo toda a graça que Deus derrama sobre nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento de encontro contigo através da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu perdão que nos levanta, pela Tua misericórdia que nos renova e pelo Teu amor que nos dá coragem para seguir adiante rumo à eternidade feliz ao céu. Confiamos a Ti, Senhor, todas as nossas vidas, nossas famílias, intenções, pedindo que nos ensine a amar como aquela mulher do Evangelho, com humildade e confiança. Também elevamos nosso coração à intercessão materna de Nossa Senhora, nossa querida Mãe. Ó Mãe Santíssima, ensina-nos a sermos dóceis ao Espírito Santo e a permanecermos sempre aos pés de Jesus com fé, entrega, humildade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça
e nos conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Então, até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.